Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 11. A aliança é quebrada. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ouvi o texto desta aliança e o transmiti ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizia-lhes: eis o que proclama o Senhor Deus de Israel: maldito seja aquele que não obedecer às prescrições desta lei. Que, no dia em que os tirei do Egito, daquela fornalha de ferro, eu impus a vossos pais, nestes termos: ouvi minha voz e executai minhas ordens, mediante o que sereis meu povo e eu o vosso Deus. Então ratificarei o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é a vossa, assim seja, Senhor, respondi-lhe. Em seguida, disse-me o Senhor: difunde este texto por todas as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, dizendo-lhes: ouvi as palavras desta lei e executai-a. Desde o dia em que os fiz sair do Egito até hoje, adverte com instância vossos pais, falando-lhes assim: ouvi minha voz. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo, obstinadamente, os pendores maus de seus corações. Assim, contra eles executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observavam. Disse-me em seguida o Senhor: há uma conspiração entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Volveram as iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir minhas palavras, indo, eles também, atrás de outros deuses a fim de cultuá-los. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que haviam firmado com seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor: vou descarregar sobre eles uma calamidade, da qual não poderão escapar, e, quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os deuses ante os quais queimaram incenso. Esses deuses, porém, não os salvarão no momento da catástrofe. Porque, ó Judá, possuis tantos deuses quantas são tuas cidades. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, nem ores por ele, nem supliques, porque é o tempo de sua desgraça. Quando clamarem por mim, não os escutarei. Porque cometeu minha bem-amada tanta maldade em minha casa? Porventura teus votos e as carnes imoladas apartarão de ti teus males, para que possas exultar? Verdejante oliveira de belos frutos, tal o nome que te dera o Senhor, ao estrépito, porém de imenso ruído ateou-lhe fogo, e se queimaram seus galhos. O Senhor dos exércitos, que te plantara, decretou a calamidade contra ti por causa dos crimes cometidos pela casa de Israel e pela casa de Judá, causando-me revolta aos sacrifícios que fizeram em honra de Baal. A conspiração contra Jeremias. Instruído pelo Senhor, eu o desvendei, vós me fizestes conhecer seus intentos. E eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, e que seu nome caia no esquecimento. Vós sois, porém, Senhor dos exércitos, justo juiz que sondais os rins e os corações, serei testemunha da vingança que tomarei deles e a vós confio minha causa. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatote que conspiram contra a minha vida, dizendo: cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor, se não queres perecer em nossas mãos. Por isso, assim falou o Senhor dos exércitos: vou castigá-los, vão tombar os jovens sob a espada, e seus filhos e filhas perecerão de fome. Ninguém escapará, porquanto, assim que chegar o ano do castigo, mandarei desabar a tormenta sobre os habitantes de Anatote. Jeremias 12. A queixa de Jeremias. Sois sumamente justo, Senhor, para que eu entre em disputa convosco. Entretanto, em espírito de justiça, desejaria falar-vos,
porque alcançam bom êxito os maus em tudo quanto empreendem? E por que razão vivem felizes os pérfidos? Vós os plantastes, e eles criam raízes, crescem e frutificam, permaneceis em seus lábios. Mas vós, Senhor, me conheceis e me vedes, e sondais os sentimentos do meu coração a vosso respeito, arrebatai-os, quais carneiros para a matança, e consagrai-os em vista ao massacre. Até quando permanecerá a terra em luto, e há de secar a erva dos campos? Por causa da maldade dos homens que nela habitam, animais e pássaros perecem, por haverem dito, não verá o Senhor o nosso fim. A resposta de Deus. Se te afadigas em correr com os que andam a pé, como poderás lutar com os que vão a cavalo? Se não te sentes em segurança senão em terra tranquila, que farás na selva do Jordão? Teus próprios irmãos e tua família são traidores, mesmo quando em altas vozes te chamam. Não creias neles, mesmo que te dirijam palavras amigas. Deixei minha família, abandonei minha herança, e releguei a mãos inimigas o que de mais caro possuía o meu coração. Meu povo foi para mim qual leão na floresta, a rugir contra mim, eis porque o tenho em aversão. Será minha herança qual abutre matizado cercado de aves de rapina? Vamos, reúne todos os animais selvagens, e conduzi-os à carniça. Pastores, em grande número, destruíram minha vinha, e pisaram minhas terras, transformando em horrível deserto minha encantadora propriedade. Tornaram-na uma solidão e apresentaram-na a meus olhos enlutada e devastada. Desolada ficou toda a terra, pois que ninguém mais a toma a peito. De todos os cantos do deserto surgem os devastadores. A espada do Senhor dizima a terra inteira, e para ninguém haverá salvação. Semearam trigo, e só colheram espinhos, fatigando-se inutilmente. Foi-lhes decepcionante a colheita, por causa da grande cólera do Senhor. Eis o que diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos que usurpam a herança que eu dera a meu povo de Israel. Vou arrancá-los de suas terras, e do meio deles apartar a tribo de Judá. Quando os houver, porém, arrancado, apiedar-me-ei deles novamente e os reconduzirei cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se aprenderem a seguir os caminhos prescritos ao meu povo, e a jurar em meu nome, pela vida de Deus, tal como ensinaram meu povo a jurar por Baal, então terão direito de cidadania no meio do meu povo. Se, porém, não me escutarem, desarraigarei essa gente e a exterminarei, oráculo do Senhor. Jeremias 13. O cinto de linho. Disse-me o Senhor, vai e compra um cinto de linho e coloca-o sobre os rins, sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei-o, conforme ordenara o Senhor, e com ele me cingi. Pela segunda vez, assim me falou o Senhor. Toma o cinto que compraste e que trazes contigo e encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Fui assim escondê-lo, junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Tempos depois, voltou o Senhor a dizer-me: põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que, conforme minhas ordens, lá escondeste. Dirigi-me, então, ao rio e, tendo cavado, retirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera, e para nada mais servia. Então, nestes termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor: assim também destruirei a soberba de Judá, e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagens e prostrar-se ante eles, tornar-se semelhante a esse cinto sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim une a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituíssem meu povo, minha honra, glória e ufânia. Elas, porém, não obedeceram. As vasilhas de couro. Vai, portanto, e assim lhes fala: eis o que diz o Senhor,
Deus de Israel, uma vasilha é destinada a ser enchida de vinho. Responderão eles: bem sabíamos que toda vasilha é para ser enchida de vinho. Mas tu lhes dirás: eis o que diz o Senhor: vou encher de embriaguez todos os habitantes desta terra, os reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e a população inteira de Jerusalém. E vou quebrá-los, uns contra os outros, pais e filhos, oráculo do Senhor, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeçam de destruí-los. Ameaça de cativeiro. Escutai, prestai ouvidos e não vos enchais de orgulho, pois quem fala é o Senhor. Rendei glória ao Senhor, vosso Deus, antes que surjam as trevas, e antes que se choquem vossos pés nos montes invadidos pelas sombras. A luz que esperais será transformada em escuridão, pois que ele a converterá em noite profunda. Se não prestardes ouvidos, a minha alma derramará lágrimas em segredo por vosso orgulho, e meus olhos se fundirão em pranto, por causa da deportação do rebanho do Senhor. Dize ao rei e à rainha: sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que a ornava. As cidades do sul estão fechadas, e não há quem as abra. Judá foi arrebatada. Ergue os olhos. Que dirás, quando Deus te der por senhores aqueles que exercitaste contra ti? E acaso não se apossarão de ti dores quais as da mulher que está de parto? Se vieres a dizer em teu coração: por que me acontecem tais coisas? É por causa da enormidade de tua falta que foram levantadas as tuas vestes e puseram brutalmente teu calcanhar a nu. Pode um etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas de que se reveste? E vós, como podereis praticar o bem, se estáis impregnados de maldade? Eu os dispersarei como palha que o vento do deserto arrebata. Tal é teu destino, a partilha que receberás de mim, oráculo do Senhor, porque te esqueceste de mim, confiando no que é apenas mentira. Até a cabeça erguerei tuas vestes a fim de expor aos olhares tua nudez. Teus adultérios e desregramentos, e tua luxúria infame nas colinas e nos campos, todas essas abominações, eu as vi, desgraçadas de ti, Jerusalém. Por quanto tempo, ainda, permanecerás impura? Jeremias 14. Seca, fome, espada. Eis o que diz o Senhor a Jeremias a propósito da seca. Judá está coberta de luto, e às suas portas enlangue-se o povo, a cabeça pendida para a terra. De Jerusalém se levanta um clamor de angústia. Os grandes da cidade enviaram os servos à procura de água, encaminham-se estes às cisternas. Fende-se o solo todo, porque a chuva não rega a terra, decepcionam-se os lavradores e cobrem suas cabeças. Até a corça no campo abandona a cria, por falta de pastagem. Mantém-se nos montes os asnos selvagens, aspirando o ar como chacais, seus olhos perderam o brilho, pois que não há erva. Ó Senhor, se nos acusam nossas iniquidades, agi de acordo com a honra de vosso nome. São, na verdade, numerosas nossas infidelidades. Senhor, esperança de Israel, vós que sois o seu Salvador no tempo da desgraça, porque sois qual estrangeiro nessa terra, viajante de uma noite apenas? Porque sois como um homem desvairado, como um guerreiro que não nos pode mais defender? No entanto, Senhor, permaneceis entre nós, e é o vosso nome que trazemos, não nos abandoneis. Eis o que diz o Senhor acerca desse povo: comprasse ele em vaguear, e não sabe deter os seus pés, deles o Senhor não se agrada, lembrando-se de suas iniquidades, castiga-o por causa de seus pecados. Disse-me o Senhor em seguida: não intercedas em favor desse povo. Se jejuar, não escutarei seus lamentos, e se oferecer holocaustos e oblações não os aceitarei. Quero destruí-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, lhe respondi: ah, Senhor Javé, olhai para o que dizem os profetas. A espada não vos atingirá e não sofrereis fome, pois que nesse lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou:
porém, o Senhor, são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem, e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis o que profetizam. Por isso eis o que diz o Senhor, acerca dos profetas que em meu nome proferem oráculos, quando missão alguma lhes confiei, e que proclamam não haver espadas, nem fome nesta terra, serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. E os homens aos quais se dirigem serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome, sem que ninguém os venha sepultar, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e filhas. E tu lhes dirás, que se me fundam em lágrimas os olhos, noite e dia sem descanso, porquanto de um golpe horrível foi ferida a virgem, filha de meu povo, e sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada. Repelistes Judá, de verdade, e vossa alma se desgostou de Sião? Por que nos feristes de mal incurável? Esperamos a salvação. Senhor, conhecemos nossa malícia e a iniquidade de nossos pais, bem sabemos que pecamos contra vós. Pela honra, porém, de vosso nome, não nos abandoneis, nem desonreis o vosso trono de glória, lembrai-vos. E não rompais o pacto que conosco firmastes. Haverá, entre os vãos ídolos dos pagãos, algum que provoque a chuva? Ou é o céu que proporciona os aguaceiros? Não, sois vós, Senhor, nosso Deus, vós, em quem depositamos nossa esperança. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 15, capítulos 16, capítulo 17 e capítulo 18. Paz e bênçãos a todos.